Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Yates de Vahait. Hoje é dia 24 de junho de 2019, são 8 horas, 20 horas e 39 minutos aqui na Alemanha. Está um calor muito grande, ainda bem, e hoje fez um dia maravilhoso. Estou feliz de ter visto aquele sol magnífico. Bom, eu não sei se vocês se lembram de alguns vídeos de transinvestigação que eu mostrei um canal que falava dos meninos da Tailândia e os meninos de Manila, nas Filipinas. E esses meninos se chamam Lady Boys porque eles são transformados em mulheres. Vocês sabem que há muita miséria nesses países. E uns anos atrás, uns 9 anos atrás, eu contei a história de um menino que eles pegam essas crianças dos pais e depois transformam eles, são héteros, crianças héteros, transformadas em gays, né? Eles têm que fazer sexo com homens e eles são drogados, eles são obrigados, tal. Algumas crianças acabam tendo outro tipo de processo hoje em dia, mas antigamente muitas delas passavam por horrores mesmo, horrores macabros. E eu contei a história de um padre que saía por aí tentando salvar essas crianças. E na época se falava muito de pedofilia nas igrejas, eu não estou desmentindo, não estou falando nada, não tem nada a ver, só tinha esse padre, essa pessoa que acho que até ele não estava muito ligado à igreja, ele só estava ligado em procurar essas crianças que estavam sendo torturadas por pedófilos, né? Então eles ficavam ali, aquelas crianças ficavam ali, uma máfia pegava elas e chegava os homens ocidentais do mundo inteiro, né? E pegava essas crianças para fazer sexo, eles são pedófilos, e depois ainda tinha filmes e tinha um monte de coisa. E havia esse menino que foi salvo por esse padre, e o garoto estava sofrendo muito, ele estava sendo obrigado a esse tipo de sexo homossexual, né, que ele não aceitava, tanto não aceitava que ele vivia se drogando, ele queria se matar, ele não se aceitava como ele estava sendo obrigado a viver, a fazer sexo com homens e tal, mas ele fazia porque ele precisava de dinheiro, entendeu? Mas ele não se aceitava, então ele estava sempre se drogando. Esse é o final de todos eles. A maioria deles, eu quero dizer agora, melhor dizer, a maioria deles, porque aqueles que sofrem, ficam ali sendo só vítimas de abusos, esses querem realmente se matar. Agora tem outros que ficam mais livres, que escolheram isso, aí já é outra história, mas essas crianças que são obrigadas por causa da miséria, né, é um sofrimento total. Então, alguns anos já tinha falado sobre isso, como me machucou bastante, o olhar daquela criança perdido, vazio, é, só esperando, eu acho que um fim para ele, sabe? Então, aí depois, 2 anos atrás, ou um ano atrás, eu fiz um vídeo, acho que foi um ano atrás, sobre transinvestigação de um canal que mostrava Ladyboys, os garotos de Manila, que são transformados também em meninas, né? São transexuais, mas de verdade, não são travestis que querem dizer que são trans. Tem muitos travestis se aproveitando da situação, coloca silicone e tal, já, eu já sou transexual. Na verdade, o transexual, pelo menos assim, nesse caso aqui, teria que estar operado já, né? E tem uns meninos já operados lá e outros não. Aí fica aquela mistura ali. Tem pessoas que preferem que os meninos tenham sexo ainda, né? Que seria meio homem, meio mulher. E tem outros que querem os meninos já transformados. Então, esse canal aqui, deixa eu mostrar para vocês qual que é. Sellouts, ele mostra uma banda K-pop. É uma banda HUB, e todos são trans, né? Ele falou, e muitas pessoas falam que são todos meninos, e vocês podem ver, apesar que eu já contei, todo mundo fala, os asiáticos, quando são formados em outras pessoas, em outra imagem, né, um outro sexo, ele confunde mesmo. Os asiáticos são bem difíceis das pessoas detectarem. Se os homens não estão acostumados a ir atrás desse assunto e querer conhecer a anatomia tal das pessoas, tal, do ser humano, eles são enganados mais facilmente, porque o corpo dos homens asiáticos não tem muita diferença das mulheres, como as mulheres caucasianas, que aqui elas são mais largas que nós, nós mulheres somos mais largas aqui, né, as caucasianas, do que os homens, né, caucasianos. Já as asiáticas, elas não têm aquele monte de quadris que as caucasianas têm, né?
E, como eu já expliquei, eu vi vídeos de mulheres negras do passado, da história, elas não tinham quadris também, elas tinham muito bumbuzão mesmo. E os quadris era assim, da altura dos ombros, ou aqui mais estreito ainda, né? Elas eram magérrimas, não, claro, elas estavam na natureza e tal, e os seios eram bem pequenos, elas não tinham muito seio. Aí com as misturas, né? Vai vindo, né? As diferenças, até para a mulher caucasiana. Olha, tem uma amiga no Brasil que a filha dela parece um homem. Ela tem o corpo aqui largo e aqui estreito. Ela, quando era criança, sempre foi assim. E hoje em dia ela se sente lésbica. Ela falou, eu já sou lésbica agora, tal, tal. E aquele corpo dela é completamente masculino. Para mim, aí já houve, já essa criança, as crianças que já vêm assim, já são de manipulação genética da gente, ser humano. Claro, agora a gente considera todos os seres humanos, gente, todo mundo está modificado, né? Não dá para falar assim, é difícil falar na verdade. Quem é o ser humano original de verdade e quem não é pela aparência. Porque eles fizeram isso de propósito, eles foram adicionando na gente padrões, né? Parte dos padrões do pessoal dele, para poder que as pessoas deles fiquem camufladas entre a gente. O inimigo está entre nós e camuflados, e nós todos estamos ajudando a eles se camuflarem quando nós aceitamos as artificialidades, perucas, maquiagem, quando nós aceitamos sair todas aí vestidas de peruas, eles transformaram quase todas as mulheres em prostitutas na vestimenta, tal, porque é assim que os drag queens do passado se vestiam. O homem, quando ele se transformava em mulher, ele ficava parecendo uma coisa estranha, né? Com aquelas roupas e tal, era mais para show mesmo, né? E mas depois virou verdade, tá todo mundo se vestindo dessa maneira. Então fica muito parecido. E agora ainda tem outra coisa. Eles estão fazendo as mulheres se maquiarem não só para camuflar essas pessoas transformadas de Hollywood dos controladores que estão trazendo essas pessoas entre a gente. Veja se vocês entendem, eu não estou falando do pessoal da gente da massa. Percebam, essas pessoas, elas ficam tão bem feitas que eu vou mostrar para vocês, pessoas da massa, quando se transformam, elas nunca ficam iguaizinhas, perfeitinhas e suaves como esses homens transformados. Aqui você ainda vê, ó, você vê um pouco da essência masculina, se você olhar, perceber mesmo, se você exercitar a sensibilidade, a intuição e toda coisa de bom que a gente tem de poder ainda dentro da gente. Olha para essa pessoa, o nosso cérebro tem como poder reconhecer um outro ser humano, uma figura do ser humano, ou qual que é o sexo tal. É claro que eles estão camuflando, eles estão fazendo maquiagem, eles estão colocando peruca, eles estão colocando silicone, eles estão fazendo um monte de coisa para nos enganar. Mas ainda tem a essência. E nós podemos captar essa essência até no olhar. Olhem bem, se você olhar um homem transformado e você sentir que ele tem essência feminina, então ele é aquela, eu já expliquei em outros vídeos, sabe aquela dupla, qual que é a palavra? Sabe quando ele transforma para a menina, para o menino, com hormônios e outras coisas, depois eles revertem de novo para a menina, ou faz o mesmo com o menino. Então, por exemplo, o menino que eles reverteram com hormônio, tratamento, alguma coisa assim, para a menina, até uma certa parte que ele sabe que não vai prejudicar quando ele voltar para o menino. Aí depois ele volta para o menino e fala que era menina que se transformou em menino. Aí fala, nossa mãe, aí os caras da massa ficam doidos, né? Puxa vida, ou a menina que vai para menino, depois. Eu já tô fazendo confusão. A menina que eles tratam vira menino, depois volta a ser menina, mas eles mostram o menino, olha esse menino aqui, tá se transformando, tem muito disso no YouTube, tá se transformando em menina, tá tomando hormônio há não sei quantos meses, blá blá blá, para ser menina. E depois ele volta a ser menina normal, porque eles fazem isso, e os garotos da massa pensam, vai dar certo comigo também. Isso funciona, eu vou ficar linda como essa garota, e olha só, ele se transformou perfeito. E a menina, existe um tratamento ou um exercício para falar voz de menino ou de menina. Então, aquela menina que se transformou no menino, mostrou para todo mundo que era um menino, depois voltou para a menina, ela consegue ainda ficar com a voz um pouco de menino, porque isso é fácil, já tem um monte de americano mostrando como é que eles fazem para falar menino ou menina, menino ou menina.
assim, numa boa, de repente menino, de repente menina, homem ou mulher, voz de homem ou de mulher, entendeu? Então há vários truques, várias coisas para a enganação continuar a todo vapor. Então ele está falando aqui que esse grupo de pessoas aqui são todos homens transformados em mulheres. Eu vou passar o vídeo um pouquinho para vocês, mas antes eu quero mostrar outra coisa para vocês. Um momento. Aqui é num jornal de New York Times, né? Então eles estão fazendo uma reportagem sobre nas Filipinas transgêneras. Preste atenção, aqui a gente percebe, certo? Você percebe os homens tão transformados assim, mas você percebe claramente que são homens. Então, esses americanos estão chamando eles de cara de cavalo, cara de golfinhos, o que mais que eles falam? São alguma coisa assim que os peixes foram transformados também, mas tem outra palavra que eu esqueci, é muito engraçado, mas eles ficam fazendo essas piadas com eles, e por causa do rosto, não é um rosto feminino nunca, isso aqui é um rosto masculino, né, caracterizando a imagem feminina. Então, aí daqui ele conta as histórias, tal. Veja. Você percebe que aqui tem um homem, não é? Olha só. Dá para perceber que é um rapaz transformado. Você vê a essência muito nítida aqui, masculina. Não tem jeito. Olha, você percebe a essência bem masculina, o corpo bem masculino. Agora, olha para essas de Hollywood. Você não percebe facilmente, algumas sim. E aquelas que você percebe, eu acho que eles estão deixando propositadamente para que percebamos que há várias classes desses transgêneros deles. Não estou falando dos nossos, não, gente. Olha aqui, ó. Essas pessoas devem ser nossa gente. E elas, eu estou do lado delas. Eu não quero que essa gente machuque as nossas pessoas. Eu não quero que nós mesmos machucamos eles e desrespeitamos, porque eles estão sendo vítima dessa máquina de enganação que é o nosso sistema. E essas crianças sofreram muito quando crianças, são levadas a isso. Esses países são muito pobres. Então você percebe os homens, né? Você percebe, mas muitos homens gostam disso. E tem os jovens que estão nascendo há pouco tempo. Essas crianças não têm muita noção do que era a mulher antes, porque já há uma mistura entre a gente. Já há pessoas entre a gente com esses padrões deles, não é verdade? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse assunto para a gente não se machucar, a gente não levar esses negócios que a gente fala aqui, das trans de Hollywood, para a gente na massa, tá? Eu sei que tem muitas pessoas da massa que estão com a cabeça virada, eu vejo muitos trans com a cabeça virada, muitos gays que conseguiram, que as pessoas conseguiram, sabe? Essa gente conseguiu lavar a cabeça o cérebro deles, e é uma pena, porque são nossos garotos, são nossas meninas que estão sendo transformadas, e a gente teria que protegê-los, mas não tem como, sabe? Se eles tomam a mente deles, a gente não consegue protegê-los de nada. O máximo que a gente pode fazer assim, ou o mínimo, é respeitar, né? Até onde eles também nos respeitam, a partir do momento que eles não respeitam mais a gente, acabou. É assim a relação humana. Um respeita, o outro respeita. Se não há respeito, se não há, assim, tolerância de ambas as partes, então não vem com esse papo assim, só vocês querem e eu não, entendeu? Vocês têm que receber eu não. Não existe isso, tem que ser todo mundo, né? Então você percebe aqui, ó, os homens, né? Até os músculos da perna, os ossos grandes do joelho. Homens, por favor, passem a prestar atenção nisso, os detalhes aqui da trás do batata da perna, olhem os pés, olhem tudo, detectem. Vocês héteros, eu tô falando com vocês héteros, se você é gay, se você é trans, isso aqui não é para vocês, né? Para vocês está tudo bem, tá? Isso aqui é o mundo de vocês. Eu tô falando para as pessoas do meu mundo, né? Que eu tenho que proteger, a gente tem que proteger os héteros para continuar a nossa espécie. Que esse papo de que nós somos muito é apenas papo para nos enrolar, para ter um motivo para controlar nossas pessoas, para sermos menos e eles serem mais. E eles estão sendo mais com a ajuda de todos nós, principalmente com a ajuda das pessoas que
foram transformados na massa, que eles conseguiram colocar na cabeça deles que eles são coitados, que dividiram eles, separaram eles da gente. Eles não são humanos, são gays ou são trans, sabe? Colocaram rótulos neles. Tinham que ser todos, somos todos humanos, estamos sendo todos usados, somos todos vítimas. E se uns estão sendo transformados em mulher para homem, outros estão transformados em bestas, outros estão sendo transformados em idiotas, assim, idiotizados, sabe por quê? Porque o sistema tem como prioridade idiotizar todos nós e inferiorizar. Então, enquanto uns estão inferiorizados e, além disso, estão se transformando em outras coisas, como o sistema precisa para camuflar as pessoas dele, outros estão sendo idiotizados e inferiorizados para segui-los, para ser fãs. Isso aí também é uma transformação. Você perdeu o amor, a sua personalidade, você é um fã, vai passar sua vida seguindo alguma coisa ali do sistema, alguma pessoa. Então, tomem cuidado. Se alguém está transformando o corpo deles ali, não julgue muito, porque você está talvez já transformado em outra coisa do sistema, como um seguidor, um repetidor das coisas do sistema, e não sabe, né? Tá pensando que tá normal ainda, não tá. Então, eu quero deixar bem claro que eu sempre pedi nos meus vídeos, não vamos levar todas essas coisas de transinvestigação que eu faço aqui, gente. Quando eu falar das trans, são das pessoas de Hollywood, são dessa gente que está nos controlando, e tem algumas entre nós, e tem outras já se misturando com nossa gente há muito tempo, porque esse é o plano deles, né? É diminuir os seres humanos originais, depois deixar a gente deles, e depois vai chegar ao ponto do que eu falei em vídeos de 9, 10 anos, nem lembro mais quantos anos, o que vai acontecer com as pessoas originais da massa. Não vai existir mais esse ser humano, nem mulher, nem homem, nem criança hétero, não vai existir mais, e nem gay, não vai existir nem trans, não vai existir nada, absolutamente nada do que nós nos transformamos, nos deixamos transformar, deixamos que eles fizessem isso conosco, nos dividíssemos e levasse a gente a ser o que não éramos para ser de verdade. Nós nos tornamos o que eles queriam. Bom, se vocês tiverem curiosidade sobre o que foi, vocês consultem vídeos antigos, porque senão vai ficar muito grande, já temos 17 minutos aqui. Então, você vai assistir esses shows em... eu não lembro se você quer em Manila, é Filipinas, Manila ou outra cidade das Filipinas. E você percebe a essência dos meninos, né? Ainda, mesmo que alguns fiquem, olha só, eles ficam bem mais delicados do que se fosse um homem negro transformado em mulher. O homem negro tem aquela essência assim, aquela forte, as características masculinas, né? Bem forte do homem negro, para suavizar aquilo, a não ser que ele já seja misturado com os caucasianos, ou também eu já vi muitos negros, não sei se foi na Nigéria, com o narizinho assim meio pequenininho, bonitinho, sabe? Diferente de alguns outros, né, que tinham os narizes maiores e a bocona, assim, então ficava aquelas traços masculinos tão fortes. E o outro que eu vi da Nigéria, inclusive tem um no meu colégio, sabe, no curso de alemão, ele tinha uns traços delicados de pessoas brancas. E ele falou que ele não tinha mistura nenhuma. Vai saber, né? Vai saber se lá no país dele já não teve, ele nem sabe. Mas ele era uma gracinha. Muito legal. Hein? Bom, aí fica assim, ó. Transformados e com um monte de roupa, um monte de peruca. Até que eles não usam muita peruca, não, porque eles têm uns cabelos maravilhosos, né? Mas você vê, ó, e quando é homem, pode ser meninas transformadas. Mas a maioria é com os homens. Eles querem destruir o homem hétero, porque destruindo o homem hétero, a mulher hétera, ela fica só. Ela vai perder muita força. E eles fizeram a mulher hétero contra os homens. Para quê? Para haver essa divisão. E se derrubar os homens, as mulheres já estão sozinhas, porque elas já não estão querendo mais os homens, elas estão independentes, elas querem, né? Elas já foram consumidas pelas manipulações que eles usaram. Todas aquelas que eu já falei em vídeos antigos, como eles fizeram para chegar a essas divisões, a destruir a família e todas as coisas mais. Então, a mulher sozinha, ela juntos nós somos poderosos, homem e mulher, né? Mas sozinha ela pode cair rapidamente ou aceitar coisas que ela não quer. Porém, as mulheres estão acordando agora maravilhosamente. Eu estou percebendo isso pelo número de mulheres que estão me escrevendo. Mas a maioria que estão se dando conta são mulheres mais velhas do que uns 20 e poucos anos. Essas meninas ainda
Não estão conseguindo, gente. Dá tristeza de ver. São as pessoas um pouco mais velhas, de mais idade, ou assim, uns 30 e pouco, né? As meninas bem novas, os jovens, adolescentes, não são muitos mais. No início estava mais. Mas aí eu percebi que eles estavam mais porque ainda não era assim um grau muito grande de acordar. Era mais assim uma coisa curiosa, uma coisa novidade. A New World Order, ai, nova ordem mundial, é Bilderberg, Illuminati. Então eles estavam parecendo que estavam acordados porque eram informações novas e todo mundo estava correndo atrás. Mas assim, o despertar de verdade, o acordar de verdade, o desapego a todas as coisas, não são muitos que estão conseguindo. Eles estão caindo em todas as ciladas da moda, das atrações, das músicas, dos alimentos, dos movimentos, todas as coisas mais. Me machuca muito ver nossas crianças desse jeito, mas está acontecendo. Olha, veja se você não vê a ciência, mas claro, né? Porque aqui não tem aquela transformação total. Mas eu estava vendo, junto com um amigo alemão, sites que mostrava, é alemão, eu não posso mostrar, porque aqui na Alemanha tudo é proibido. Então tem fotos de homens da massa transformados em gays, operações assim, ai, super elaborada na sobrancelha, na bochecha, nos lábios, no maxilar, nas orelhas, porque os homens têm as orelhas maiores, aqui no cabelo, na linha do cabelo, tudo, gente. A pessoa passou pela operação completa e mesmo assim a gente sentia a essência masculina deles. Uhum. Fizeram operação para voz, e treina, e exercício para voz, e hormônio, e isso. E você sente a essência masculina neles. Então você olha para os caras de Hollywood, muitos deles passam como mulher direitinho. Aí você se pergunta, essas pessoas são mesmo transformadas dessa maneira que as nossas pessoas estão sendo? São mesmo dessa transformação e manipulação que a gente está aprendendo com essas transinvestigação? Serão elas uma outra espécie? Deixa eu pegar aqui, essa aqui eu acho que foi. Aquele lá era das Filipinas, esse aqui é da Tailândia. Lady Boys, garotos transformados em meninas, né, em mulheres e tal. Você tá vendo que as mulheres, os homens asiáticos aqui, ó, parece corpo de mulher, certo? Se você tampar o rosto dele, parece corpo de mulher, os ombros de mulheres e tal. Esses ossos aqui não parecem tão grandes, olhando assim. Mas se você colocar perto de uma mulher asiática, você percebe que elas também têm os ossos um pouco menor. Uhum. Mesmo que eles tenham diferença muito pouca, se você olhar, se você aprender a detectar se você é hétero e exercitar isso, você vai perceber. Não vá de cara pela aparência, nunca mais na sua vida. Aparência não significa mais nada, tá? Esquece esse negócio porque é tudo falso, né? A falsificação é a coisa mais importante do mundo que vocês nasceram, da geração de vocês. Tudo pode ser fake, tudo pode ser enganação, tudo pode ser mentira. Então, abram os olhos, garotos héteros e meninas héteros. Também os rapazes estão sendo transformados. E outro dia eu pego um vídeo desses rapazes que estão sendo transformados. Aliás, um cara muito legal, que é uma menina que se transformou. E ele mostra, acho que eu vou pegar hoje, se der. Mostra que para ele se tornar um menino, né, para ele receber o pênis, ele tirou a pele do braço, que normalmente é assim, eles tiram a pele do braço. Mas também tem outro jeito, eles tiram aqui nas costas. Então, um desses rapazes mostrou que ele tirou aqui. A voz, vocês vão conhecendo a voz das meninas quando se transformam em homem. Procura vários vídeos, gente. Treina o ouvido de vocês. Para vocês ir detectando como as meninas, quando se transformam em menino, a voz vai suando. Em que, veja quando os meses passarem, porque vai aumentando, né? A, o som vai ficando mais masculino e tal, mas tem uma hora que para, né? E fica aquilo lá. E vocês têm que aprender a detectar isso. E os meninos exercitem ouvir os homens transformados em mulheres que exercitam as vozes ou operar para falarem como mulheres, né? Ajuda também dos hormônios e tal. Aí, com isso, minha gente, vocês vão se safar bem direitinho. E tomem cuidado com essas pessoas que são dupla transformação. Ele se transforma de menina para menino, depois volta para menina e fica enganando vocês aí, dizendo que é fácil transformar. Então, os gays, não sei se são gays, como que a gente chama as pessoas que querem outro sexo? Eu acho que
podemos chamar eles de gays também, que querem se transformar em outro sexo. Eu sempre conheci os gays, meus amigos, que não tinham vontade de se operar em nada, se aceitavam e tinham atração somente por homens, de verdade. Eles criam homens como homens e eles eram homens mesmo, né? Só que eram gays. Então, eu não sei como chama as pessoas que querem se transformar em outro sexo antes deles se transformarem, como chamar eles. Eu vou chamar eles de gays também. Vocês estão sendo enganados, porque vocês não vão ficar exatamente como essas pessoas de Hollywood ficam. Enquanto vocês são jovens, o corpo de vocês, ele não quer, mas ele vai aceitar todos os hormônios, todos os remédios, tudo, tudo, tudo. Mas chega uma hora, seu corpo vai cansar. Isso é normal do nosso corpo. Ele vai rejeitar, vai ter que trocar os hormônios, vai ter que trocar não sei o quê, porque o corpo vai pegando, como é que é o nome? Acostuma, sabe? E tem que ser doses mais fortes, isso e aquilo, e você vai procurando e vai dando reações em todos os seus órgãos. Lembra, você tem um fígado ainda, você tem rins, você tem tudo isso aí que era para funcionar na normalidade do seu físico, e seu físico não está mais normal, ele está recebendo hormônios, ele está recebendo um monte de outra coisa. Como pode pensar que uma hora isso tudo não vai é, causar algum problema? E aqui na Alemanha a gente tem acesso a essas pessoas há muito mais tempo que se tem aí no Brasil. E nos Estados Unidos, essas garotas, meninas, eles já têm mais experiência que o pessoal aí do Brasil tem. Porque essas coisas começaram lá antes. No Brasil ficava mais oculto, mas lá já foi tudo muito mais rápido que da gente. Então aqui a gente tem acesso a essas pessoas e tem amizade, conversa. E eu já falei muito que eu tenho contato com alguns e é muito triste ver o que aconteceu com eles, porque eles são gente da massa, são nossa gente. E ficam abandonados depois por esses movimentos, por esses grupos, entendeu? Porque eles já não são mais importantes para eles, já estão velhos, eles não vão representar nada, eles não conseguiram enriquecer nessa época em que eles eram jovens bonitos, né? Que aí todos os outros homens, eu sei lá o que são, desejam eles, né? Outros transformados, outros assumidos, eu não sei como chamar essas outras pessoas que ficam pegando essas meninos transformando em meninas, né? Eles se vestem como homem, mas ou são gays, bissexual, não sei, gente, não sei como transformar, se chamá-lo. Eles se vestem todo, você vê assim nos hotéis lá, eles carregando os meninos transformados pro quarto. E quanto tá jovem e lindo, todos querem, não é verdade? Esse mundo gay, esse mundo de transformação, tem que ter juventude. Porque quando você não tem mais juventude, se você não tiver dinheiro, você está danado. A mesma coisa com outras pessoas normais do nosso mundo. Se você tem dinheiro, é valorizado, não é verdade? E o sistema fez com que as pessoas dessem valor à beleza, aos padrões de beleza. E isso vai para o mundo de todo mundo, não é? Se você aceitar isso, você está perdido na sua vida, porque você vai se cobrar, ficar bonito, 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 lindo, lindo, conforme os padrões, e vai enlouquecer, vai gastar muito dinheiro atrás disso. Tá? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho. Eu não sei de direitos autorais, deixa eu ver, Big World Production. Eu acho que tem. Melhor eu passar assim, ó. Um momento. Pessoal, vai ter direitos autorais, então eu prefiro não passar o vídeo, não mostrar nada. Aqui você está vendo um deles passeando na rua, olha os ossos bem grandes de homem e tal, né? E com certeza isso aqui é um turista do mundo ocidental indo somente por esse motivo. Quando você conhecer um homem e falar que foi para Tailândia, Filipinas, tome cuidado. A maioria dos homens que vão para lá é por causa de turismo sexual, com os ladyboys, os garotinhos, ou também crianças héteros que não são transformados, eles adoram também, que são os pedófilos, adoram torturar essas nossas crianças, tá bom? I'm already having a blast looking at their transified fish faces that they have. What? They are trying to fight fish faces. Parece rosto de peixe, a carinha deles, né? Transformado. Collarbones and shoulders. Ele tá falando que os ombros são muito grandes.
E por que que eles inventaram essas coisas de muitas roupas, muitas cores, muitas perucas, muita moda? Tudo isso é para camuflar essas pessoas. Imagina se não tivesse nada disso. Como camuflar? Só a operação não iria bastar, não. Aí vai precisar de muitas outras coisas ainda para torná-los femininos, não é verdade? E os hormônios, remédios, operações e tal. Mas as roupas, os sapatos altos, as meias, tudo isso aí dá aquela equilibrada melhor, fazendo parecer que tem a energia feminina dentro deles de verdade. Everybody's looking really good so far. Wow, especially this guy. Ele acha que esse garoto aqui, essa menino transformado em menina, parece mais com o homem, né? Eu acho que tem outros também. Se você olhar bem, isso aqui pode ser um menino. Tira assim o cabelo, coloca a mão aqui, tira o resto, vai parecer um menino também. É que o batom, mano, dá aquela coisa de menina, mas, gente, os asiáticos são muito parecidos, né? Então, quando você convive entre eles, não, você detecta bem quem é. Mas assim, olhando de relance, se tivesse a irmã dele aqui e ele, talvez a gente percebesse que eram parecidos. The crossdresser. Ele fala que isso aqui são apenas garotos asiáticos, né? Crossdressers são pessoas que se vestem conforme o outro sexo. With lipstick on. But I'm pretty sure that's what they're all gonna be. Especially Ele acha que esse aqui parece bem. É asiático também, ó. Aí coloca um monte de cores no cabelo. That's a ladyboy. Esse é uma right there. ladyboy, como eu falei pra vocês, é um garoto transformado. It's a ladyboy that's decided to spray paint que decidiu passar spray no cabelo. Just looks like an Asian E guy ele realmente parece com um garoto asiático. Esse aqui também. Olha, ainda tem até um pouquinho do gogó. Esse tá... Nossa, percebe bem, muito mesmo, que é um menino. E, apesar de tentar fazer essa suavidade da mulher, né? Esse pescoço, gente. All dragged out. I mean, there's nothing feminine about these people. Ele diz não há nada de feminino nessas pessoas. Just drag queens. Isso aqui é uma drag queen asiática. Got that nice thick throat. Those big shoulders. Oh, now we've got Ellen. O nome dessa aqui é Ellen. We've got the Asian Ellen DeGeneres in front of us now. Ele tem uma voz muito macia, muito gostosa. Ele fala bem devagar, bem baixinho. Wearing some sort of, Christmas outfit with lipstick. Olha isso. Vocês sabem que a cor laranja, tem um significado muito grande para essas pessoas, né? E todas essas cores aqui também, que representam os gays, tá? Do arco-íris também tem. E aí ele vai falar também, acho que sobre isso. Yeah, maybe I should spray paint my hair and look like a clown. Ele falou assim, ó. Talvez eu também deveria passar spray de tinta no meu cabelo e parecer assim um palhaço. Como que as crianças podem pensar que isso é bonito, hein? Aí ele também falou como é que as crianças conseguem cair nessa, né? De que isso é bonito. Como é que as nossas mentes estão tão manipuladas que a gente... Até isso aqui, gente. Como que a gente passou a achar que isso é bonito? Essa máscara nos nossos rostos, né? Essa obrigação de ter que sair com tudo isso passando no nosso rosto. Consumo. Para eles é só consumo e também ajudar a camuflar as pessoas deles. E fazer com que outras pessoas se sintam ruins e se sintam más dentro do corpo delas e que não consegue o padrão de beleza, não consegue ficar bonita, outras não conseguem comprar os produtos. Tudo isso que eu já falei em vídeos antigos meus sobre guerra à nossa genética, né? Então, tem alguns vídeos anteriores meus sobre transinvestigação e um pouco antes falando sobre isso, se vocês se interessarem.
Now we've got a tranny Ele in the falou streets assim, of LA aqui on tem uma trane nas ruas de Los Angeles no skate. skates. Excellent. Excellent. We've got a giraffe Aí yet ele fala again, como os ossos masculinos aqui. making an appearance. With Dumbo ears E aí and ele a fala que power ele joke. tem as orelhas do Dumbo, porque os homens têm as orelhas maiores que a mulher. Eles têm homens que também têm orelhas pequenas, mas é raridade, normal. Assim, a regra seria o homem ter tudo maior que a mulher. Por exemplo, quando o homem vai beijar a mulher, a boca do homem é maior, ele cobre a boca da mulher, certo? Só que hoje em dia tem operação para deixar os homens com boca, os lábios apertadinhos. Mas lá dentro, a arcada dentária ainda é grande. Então, é que eles operam a boca, então quando eles riem, não vai aparecer toda a arcada dentária. Mas normalmente, quando o homem ri, ele tinha que mostrar mais os dentes do que a mulher, porque ele tem a boca maior do que a mulher. Ele tem o olhar mais penetrante e ele, por isso que muitas mulheres que a gente vê na revista é aquele olhar sensual, não é? Esse é o olhar que os homens têm, que eles faziam para as mulheres, para penetrar nelas e conquistá-las, sabe? E também para amedrontar os inimigos, quando ele olhasse com aquele poder, sabe? Não, aí não era sensual, mas era profundo, direto. A mulher sempre foi delicadeza, era singelo, era um olhar delicado, inocente. An Claro que gigantic depois head. as mulheres começaram a correr atrás desses padrões, de querer esses olhares. Aí toma maquiagem para ficar mais sensual, né? Faz caras e bocas. Foi aprendendo. Oh, this group has everything. How could they not be successful? They've tranified themselves and Eles sold falam que themselves. esses grupos, eles transformam a eles mesmos e vendem as almas deles. Isso aqui talvez seja uma menina ou talvez seja um homem asiático comum, que entre esses transformados, desses que nos controlam e nos manipulam, da família deles, né, a família de enganadores, às vezes tem gente da gente, ou para trabalhar, ou tem pessoas que eles, não sei ainda o motivo, não transformaram. Ou são outro tipo de transformação, ou outra coisa que a gente ainda não sabe. Mas eu estou desconfiada muito, cada vez mais, que essas pessoas são divididas, classificadas, divididas, não sei. Acho que sim, em classes de transformações. A transformação de um jeito, outra transformação de outro jeito, outra transformação. Eles têm como é que fala a palavra em português? Hoje está me fugindo todas as palavras. Eles precisam dessas diferenças, dos transformados dele, das pessoas, das criaturas, da nova espécie dele. Eu não sei como falar ainda, certamente, então eu vou falar um pouco de cada coisa, para alguns motivos e para obter alguns resultados diferentes. Então, eles precisam da variedade dos transformados deles, dessas imagens. Claro que eles não devem chamar eles mesmos de transformados. Nós estamos porque parece que eles são humanos transformados. E se não são? E se não são? E se já existiam outras pessoas e essas pessoas são descendência? Alguns são transformados e outros são descendentes dessas outras pessoas que já eram assim, em algum lugar, em alguma parte, já haviam transformado, já haviam feito manipulações com a gente está pensando que essas manipulações começaram agora. Aqui ele está falando que tem os dentes muito grandes, está fazendo sinal de trane, né? Aqui tem os ossos muito grandes, aí ele começa a falar desse aqui, eu vou passar um pouco mais rápido. Now it's Ivanka Trump, making an exclamation, saying, yes, I Aqui am ela a está man, dizendo que and I'm Asian. é quase como se dissesse, sim, eu sou. Aqui, ó, o que vocês acham que parece aqui? Não parece um peixe? Isso aqui é o que os americanos chamam de cara de peixe, que são o peixe transformado. Boquinha, pele como se fosse de morto, né? Os olhos grandes.
Aqui ele está But dizendo in que an eles Asian falam tranny, assim, é quase uma exclamação dizendo, sim, eu sou um homem asiático, eu sou uma trânia asiática. with a Ó, fish face. fish é peixe, e face, né, o rosto, a face, e que uma trane com cara de peixe. Tem trane que eles falam que tem cara de cavalo, outras trane cara de golfinho. Ó, mas golfinho é bonitinho, por que eles falam que é cara de golfinho? Cavalo é bonito também, mas eu entendo quando eles falam cara de cavalo, assim, é porque o homem tem um rosto muito grande, gente. Não, aí coloca aquela. Tenta ser delicado com mulher e fica aquele carão grandão. Então eles chamam isso de cara de cavalo. Wow, those ears, they just keep growing every Aí ele photo, chama you know? atenção para as orelhas que estão bastante grandes. Every photo, we continue to look more and more like a Então ele corpse. falou que a maioria deles continuam parecendo mais e mais como mortos, sabe? Cópse são os cadáveres, né? Sabe? Essa palidez, o olhar morto. Eles, em algumas fotos, ficou parecendo que não tem vida mesmo. Even in Maxim, you know? Great, now I got a Maxim tranny doing a photo shoot, you know? Então aqui ele It's tá falando que great. tem Photoshop aqui. And, Photoshop que ele falou ou outra coisa, não lembro, mas. Porque às vezes aqui sai escrito errado. Se você não escutar junto com o que lê, já que ele fala que elas estão imitando, vocês sabem, além da ajuda do Photoshop, eles tentam se curvar bastante, porque eles não têm a curva real, né, os homens, e para parecer mais feminino. E tem uma operação assim, por exemplo, o homem aqui é reto, né, assim. O homem é reto aqui, That sexy aqui flat ele tá back is falando, ó, você com essa costa reta. what everybody is after, Rio. Give the people what they want with your caveman creature shoulders O que que ele falou? and your praying mantis body. Ah, Yeah, sassy since birth. I'm pretty sure you've been an Asian man since birth. That's about it. eu tava falando das costas do homem, né? Depois eu falo o que ele falou. Então aí fica reto assim, eles não têm muito bumbum, então o bumbum só vem assim um pouquinho. Então tem uma operação que eles colocam o bumbum aqui, fica parecendo quando eles colocam a roupa, que ele tem a curva, porque eles colocaram o bumbum maior, os quadris maiores, né? Então fica parecendo, mas é falso. Então você tem que averiguar verdadeiramente se tem aquela curvinha da mulher nos movimentos dele, quando deitar tal. Os homens têm que ficar prestando atenção a tudo isso, senão vão ficar sendo enganados mesmo. Você gosta de comprar carros falsos, roupas falsas? Não gosta, né? Você pagar e ter algo falso. Então, se você não quer ter, toma cuidado, a menos que você seja uma gente. Isso aqui não, meus vídeos não são para pessoas trans, porque elas vão ficar se sentindo ofendidas, elas vão achar que estamos falando delas, que estamos atacando. Não, senhor, não estamos atacando nem você, nem ninguém. Nós estamos falando das pessoas que estão enganando a mim, a você e a todos nós. Mesmo vocês trans estão sendo enganados, estão sendo vítimas, assim como nós também. E nós temos que parar eles. E como vocês não querem pará-los, porque vocês estão pensando que eles são legais, que estão do lado de vocês, nós temos que pará-los. Nós queremos parar vocês. Vocês podem continuar com a vida de vocês, se transformarem. Sempre estiveram entre a gente. Você vê que na Índia tinha aqueles homens que, por eles serem gays, eram obrigados a retirada do pênis. Então, depois eles ficavam passando para lá e para cá, vestidos de mulheres e tal. E, inclusive, a novela Caminhos das Índias mostrou essas pessoas, esqueci o nome delas, elas vão no casamento, e aí as pessoas dão dinheiro para elas, porque acham que elas são sagradas, aquelas coisas assim que o sistema inventou para as pessoas poderem aceitá-las, né? Então, muitos trans ficam contra a gente que está fazendo esse tipo de vídeo, porque está pensando que estão atacando a eles, o da massa, mas não é. Está direcionando para os enganadores, tá? E vai aumentar. Depois, eles não vão dar nem valor para vocês, nem para ninguém. Vai ficar todo mundo no mesmo túnel. Então, antes que isso aconteça, a gente tem que dar uma busca geral, descobrir o que são, o que estão fazendo. E se for um experimento, hein?
Isso foi um experimento, nós temos que parar e libertar os próximos meninos e as próximas meninas dessa maldade. Se você está aceitando ser transformado, pode ser que esse aqui, se ele não tivesse passado por algum tipo de ritual ou algum tipo de experimento, ele ia querer ser homem normal. Então, não teve escolha. E todos têm que ter escolha. Se você escolheu ser trans, se você está feliz em ser trans ou gay, pode ser que essa pessoa aqui não teve essa chance que você teve. Então não fique preocupado que ninguém está fazendo transinvestigação é contra os gays da massa. Inclusive no Brasil, nós sempre convivemos com os travestis, com os gays, com todo mundo, né? Assistindo piadas, assistindo comédias sobre isso. Até as pessoas idosas. Nunca houve de verdade esse ódio que eles ficaram colocando, dizendo que nós tínhamos dessas pessoas. Nunca houve isso de fato. Mas agora não tem como tirar da cabeça dos jovens que isso foi uma grande manipulação, um grande movimento. Eles pensam que quem coordena esses movimentos de verdade são gays. Não são. São essas pessoas, esses enganadores. Estão usando a todos nós. Então, olha os ombros desse menino aqui. Olha a pose é feminina. Ia ser um rapaz muito bonitinho, né? Um asiático bonito. Olha que orelha grande. Aí força bastante. Por que que mulher tem que fazer essas pernas tortas, né? Por quê? Isso aqui são poses de tranes e que nós mulheres acabamos copiando. Esses aqui, ó, ainda tem a essência masculina de menino neles, ó. Ainda percebe-se. Esse aqui de trás também, ó, muito, muito. Tem alguns que enganam mais. E sempre eles procuram a beleza das pessoas ocidentais, né? Querem ter os olhos mais claros, cabelo, isso, porque querem influenciar os jovens asiáticos, as crianças asiáticas, entendeu? Vocês têm que ser assim como eu. Como é que a gente consegue deixar essas pessoas que estão em Hollywood, que estão no mundo de entretenimento, comandar a gente, controlar a gente dessa maneira? Como podemos deixar influenciar nossos jovens, nossas crianças? Oi, eu lembrei o nome delas, se chama Hijra, eu acho que é assim a pronúncia. Aqui, tá vendo? Eles ficam vestidos de mulheres. Aqui diz assim, Hijra é uma comunidade religiosa hinduísta que impõe a emasculação como forma de agradar a deusa Bahukara Mata. Meninos vitimados por abuso sexual são conduzidos pelas próprias famílias, os líderes da seita, e então são castrados em rituais místicos. A partir daí, são obrigados a vestir-se e portar-se como mulheres. Segundo a tradição religiosa hindu, os Hijras têm grande facilidade para abençoar ou amaldiçoar, o que torna esta comunidade temida e respeitada naquela sociedade. Isso é oficial. A verdade que passa esses meninos, ninguém sabe direito, quer dizer, as pessoas não sabem. Mas hoje em dia já se fala que essas crianças, as meninas que são tomadas para servir a deusa, né? Oh, é a encarnação da deusa, elas são prostituídas, elas ficam ali presas servindo aos pedófilos, mas vai falar isso da Índia, que as pessoas te comem todo. Então, se eu achar de novo, eu acho que eu já coloquei alguns vídeos meus sobre essas meninas que eles falam que tem a encarnação de deusas e na verdade são prostituídas, eu vou colocar para vocês de novo, tá bom? O vídeo que eu tinha falado para vocês do canal que falava das ladies, Lady Boys, é Matrix Masa, mas eu não achei o vídeo que ele, não sei se ele retirou tal, mas ele tem um vídeo aqui muito interessante que mostra Celine Dion, onde ele fala assim, uma mulher faria isto? Prestem atenção. Watch this. Would a woman do this? Tem bem o jeito de homem essa mulher, né? Sempre teve, mas quando é jovem, eles conseguem enganar mais as pessoas. Eu achei um vídeo agora procurando pelo canal, esse aqui, ó. Testemunha de um ex-transexual. Depois eu vou ouvir esse vídeo para ver se tem alguma coisa assim boa para a gente falar no próximo vídeo. Aqui tem, eles dizem que isso aqui era uma menina, tá vendo que aqui tem
os quadris, que foi transformado em menino. E se não foi? Mas aqui tá falando que foi aquela transição de 4 anos. Eu vou abrir esse vídeo outro dia. Esse aqui que eu falei é uma mulher que se transformou em um homem. E ele conta como ficou o pênis que ele fez, retirando do braço dele. Eu vou ver a parte aqui do braço. Não, é legal aqui que ele explica. Ela ou ele, eu não sei. Agora eu tenho que chamar de ele. Tá vendo? Tá vendo que o rosto aqui, ó, não tem aquele maxilar tal de homem, né? Mas os hormônios modificam um pouco mesmo, viu? Ajuda bastante a modificar. Então ele tá falando como é que faz para transformar ele, dar risada de como é que eles montam o pênis dele aqui. Ó, o canal dele é aqui, é esse aqui, ó. Se vocês quiserem visitar e assistir o vídeo todo, aí talvez vocês entendam o que ele tá falando aqui, de como que eles fazem o pênis na mulher. A mulher sempre sai em desvantagem, até nessas horas, né? Ah, tadinha da gente, né? Tem que ficar sem a pele do braço, das costas, tem que ficar deformada para fazer o pênis. E o homem simplesmente tira o pênis, tem pele de sobra para fazer isso e aquilo, não é verdade? Eu acho que eles também nunca prestaram assim muito interesse para fazer para a mulher de verdade, que eu acho que tem jeito e somente eles não estão muito preocupados em fazer as mulheres mais felizes, as mulheres que querem se transformar, eles estão mais preocupados com os homens, porque o alvo são os homens de verdade. I don't know exactly where it stops. Então, vamos ver aqui, ele vai revelando aqui, como é que ele tira daqui, ó, tá falando, tira essa parte do braço aqui, a pele, e aí usa para fazer a construção do pênis. Ele dá risada que fica desse jeito, tá? E ele vai contando o que ele passou, o que ele sente, se tem sensibilidade e tal. Tem uns que diz que não, outro, ó, tá vendo? Ficou marcado o braço. Agora, gente, olha só, o braço dele ficou marcado com a retirada da pele. Você vê esses problemas aqui nos braços das pessoas de Hollywood? Não. Você não vê essas pessoas deformadas, certo? Ah, mas é porque eles tiram nas costas. Mas você vê eles nos filmes. As costas deles não estão deformadas também. Não tem nenhuma parte do corpo dessas pessoas de Hollywood que esse aqui é uma pessoa da massa. E se não for da massa, e se essa menina aqui ou esse menino aqui for deles, eles precisaram que ela mostrasse marca. Então tem que viver conforme eles implantaram ele na massa. Mas eu acho que ele é da massa. Talvez tenha por trás dele alguma, como é que fala? Médicos, cirurgiões do sistema que querem que as pessoas façam essas operações, incentiva tal. Então, eles colocam essas outras pessoas, dá de graça, ou não sei como é que fazem, para que os jovens que querem se transformar procurem esses médicos, procurem essas cirurgias. Então, aí, ele mostra que ficou com essas marcas, e a gente não vê essas marcas aí nas pessoas de Hollywood, certo? Deixa eu ver se eu acho um outro que falou que ele fez nas costas. Aqui é um transgênero que se arrependeu e ele fala, eu quero meu sexo de volta. Eu ainda não assisti todo, é da RT, eu vou assistir, se vocês quiserem, né, vocês podem já começar a assistir, tá? Esse aqui eu vou mostrar no outro vídeo. Tinha um outro rapaz aqui que ele falava que ele fez nas costas. Ok, eu vou procurar outro dia, eu não tô achando. Tem um vídeo que eu achei que eu queria mostrar para vocês e eu acho que ter uma possibilidade dessas pessoas estarem sendo feitas em laboratório. 9 anos, 10 anos, quando eu falei que os seres humanos não iriam mais ser os seres humanos de hoje em dia, e os blocos de imagem me mostravam os seres humanos sem funções sexuais. Quem quiser saber se eu estou falando a verdade que eu falei isso, é só olhar os meus vídeos antigos. Eu falava que já não iria mais haver esses seres humanos. E eu não tinha visto Tranes. Eu nunca vi Tranes. Eu só vi personagens do sistema. Toda vez os blocos mostravam personagens do sistema, são personagens do sistema, são personagens do sistema. Então, personagens do sistema são todos eles.
todos que estão no mundo, que são famosos, que se aparecem, que estão na história, que nos manipulam, que estão nos poderes, que estão no entretenimento, que estão em todos os lugares, que as pessoas da massa, as verdadeiras, seguem, copiam, imitam, adoram, se tornam fãs, se curam com elas, se adoecem com elas e tantas outras coisas, tá? Esses são os personagens do sistema que os blocos de imagem estão mostrando. E eu não vi as trans. Por quê? Porque o que eu vi era muito mais além das trans. Não existia nem homossexuais mais, não existia trans também. Claro, se não existia homossexuais, não existia hétero, não existia hétero homem, nem hétero mulher, nem hétero criança, só existia aqueles seres humanos que eu falei não tinha funções sexuais, então é porque as trans já tinham passado. Todas as outras coisas já tinham passado. Quando eu vi o caso das trans, eu me perguntei por que eu não vi as trans? Por que eu não vi as trans? Mas quando eu fiquei pensando, mas quando eu vi, não tinha mais também nada. Não tinha héteros, não tinha gays, não tinha nada. Só tinha essas pessoas divididas em classes. Os soldados, né, que seriam os seres humanos, também sem funções sexuais, mas com mais poderes, mais algumas funções psíquicas, algumas funções físicas superiores àqueles que eram somente trabalhadores. E os soldados também iriam servir aos outros que se manteriam no poder. Então não havia mais trans, não havia mais gay, não havia mais ninguém. E os bebês estavam sendo feitos onde? Em laboratório. Dessa maneira, sem as funções sexuais. Aqui eu achei um vídeo interessante, porque a propaganda mostra, eu acho que deve ter direitos autorais, deixa eu ver de quem que é. Não tenho ideia, gente, que não fala nada, mas eu vou devagar com isso, porque senão eu tenho que cortar o vídeo todinho. Eu não sou boa nisso de edição, viu? Vocês já perceberam, né? Aqui eles mostram que eles estão escolhendo os bebês. E muitos vídeos, muitos filmes, vídeos, muitos livros, o que mais? Muitas histórias já nos falaram sobre isso, de bebês sendo feitos em casa, que você teria o direito de escolher a cor dos olhos, a altura, o sexo, não é verdade? Então, essa aqui vocês poderiam assistir, ó. Procura, escreve isso aqui, ó, e veja o vídeo completo. Eles mostrando, eles falando que o bebê está sendo feito ali, ó. Aí a mãe vem para alimentar. Deixa eu ver se é aqui tá. Ela prepara todas as vitaminas, todas as coisas que o bebê precisa para se desenvolver. Claro que isso aqui, gente, não seria desse jeito, né? Vai ser em laboratório. E um dia, se puder ser feito em casa, vai ser uma coisa muito mais tecnológica, não esse bercinho, esse útero engraçado aqui, né? Parece brinquedo de criança, não será assim, mas é uma ideia para fazer as pessoas pensarem. E se for assim? E se é assim que eles estão fazendo, essas pessoas que a gente pensa que estão transformando, vocês têm que abrir a mente de vocês, não acreditar nem isso, nem em transformado, nem em experimento. A gente vai apenas conhecendo todas essas informações, vamos analisando, vamos observando o que vai acontecendo, o que vai aparecendo, o sistema vai lançando informações, vai lançando pessoas, vai lançando historinhas, então vamos buscando tudo isso, conhecendo, analisando, guardando assim, sabe, numa pasta na mente da gente, deixando de quarentena, para depois, quando chegar alguma outra, a gente encaixar. Encaixou. E a gente tem uma ideia melhor, talvez esse encaixe aí ainda não é aquele total, ele vai ficar faltando mais alguma coisa, então a gente espera um pouco mais, vai analisando, né? Até fazer a coisa toda. Eu vou parar por aqui, que o vídeo tem quase 1 hora. Desculpem, gente, ficou muito grande. Até o próximo. Obrigado. Yet de Bahai.